Muito obrigado pela oportunidade de contar o testemunho que Deus me deu. É um prazer estar com vocês. Primeiramente, glória a Deus. Vou contar um pouco da minha história. Meu nome é Francisco Renteria. Quando eu tinha 9 anos, um dia como qualquer outro, fui dormir. Durante a madrugada, enquanto eu estava dormindo, aconteceu algo realmente impactante. Existe um versículo que diz: "Digo a verdade em Cristo, e não minto." E eu posso afirmar isso com toda a sinceridade e consciência limpa. Digo a verdade em Cristo e não minto. Cada uma das coisas que vou contar realmente aconteceu. Sei que a Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no reino dos céus e que terão sua parte no lago de fogo que arde com enxofre. Eu, como estou comprometido com a verdade e não quero estar na mentira, posso afirmar de todo o meu coração que o que vou contar aconteceu de fato. Quando eu tinha uns 9 anos, fui dormir, como mencionei. De repente, entrou um anjo pelo teto. Eu o vi claramente. Acordei instantaneamente e vi que o anjo não tinha asas e era bem pequeno. Quando digo pequeno, falo isso porque, mais à frente, durante a experiência, vi vários tipos diferentes de anjos. Mas esse era bem menor, menos de 2 metros de altura. Ele usava uma túnica branca. Achei estranho, porque ele entrou voando pelo teto, não se chocou com ele, mas atravessou o teto e me pegou pela munheca enquanto eu estava na cama. No instante seguinte, começamos a voar para fora da casa. Eu pensei que fosse me chocar com o teto, então tentei proteger meu rosto com as mãos. Mas ao invés de bater, atravessamos o teto. Eu provavelmente estava no espírito nesse momento, não sei explicar, mas vi que estávamos indo em direção ao céu noturno. Subimos em direção à atmosfera e, ao chegarmos nela, havia algo como um tornado. Assim é que eu defino, era como um tornado. Mais tarde, quando me converti a Jesus, anos depois, durante minha caminhada com o Senhor, li algo sobre um torvelinho no livro de Jó. Enfim, seguimos voando diretamente em direção a esse tornado. E de repente, a luz se apagou. Ficou tudo completamente negro. Eu não via nada. A partir desse momento, a situação ficou muito difícil. Senti um calor extremo, algo que você nunca pode imaginar. Um calor impressionante. Não sei se vocês já sentiram o calor de um forno de pão, quando você abre a porta e o calor vem. Imagine multiplicar isso por 1 milhão. Um calor que não existe na Terra. Eu lembro que muitos pensamentos começaram a vir à minha mente. Eu, ainda criança, estava confuso, sem entender onde estava, o que estava acontecendo, por que aquele calor era tão intenso. Era impossível estar ali, era um calor que ultrapassava os limites dos sentidos humanos. Eu me sentia completamente sobrecarregado por esse calor. Comecei a pensar, por que eu não morro? Mas, se você está no espírito, você já está morto, e não pode morrer, porque já está morto. Eu lembro que estávamos descendo, e nunca deixei de sentir a mão do anjo segurando minha munheca. Nós descíamos de pé, e eu não via absolutamente nada. A sensação seguinte, após o calor, foi de um vazio que não se pode descrever. Tudo isso aconteceu em frações de segundo, como se meu cérebro processasse a experiência muito mais rápido do que o corpo natural podia acompanhar. No mundo físico, eu não conseguia respirar. Lembro que tentava, mas o ar era muito denso, como se fosse piche, aquela substância negra usada para reparar as ruas quando quebram. O ar era assim. Você tenta respirar e ele queima ao entrar. Quase não consegue inalar nada. São pequenas bocadas de ar e mesmo assim, você se esforça para respirar, mas não consegue. Uma ansiedade terrível começa a surgir, pois você não consegue respirar, e quando tenta, o ar entra como um líquido espesso que queima por onde passa. Eu acho que nem se passaram 10 segundos e o terror começou a tomar conta de mim. Era um terror misturado com angústia e ansiedade. Onde estou? O que está acontecendo? Por que está tão quente? Por que não consigo respirar? O medo era algo que corroía os ossos, mas aquela mão na minha munheca eu nunca deixei de sentir. Nós continuávamos descendo, e lembro que o que mais me queimava eram os pés. Era uma dor insuportável. Hoje, sei que Deus me permitiu sentir apenas um pequeno percentual do que realmente se sente naquele lugar. Ele atenuou meu sofrimento, mas me deixou experimentar aquilo, pois quando eu fosse adulto, eu teria uma missão: contar sobre essa experiência. Naquele momento, eu não sabia o que estava acontecendo. Não tinha nenhum conhecimento bíblico para entender aquilo. Fiquei muito surpreso quando, anos depois, comecei a ler a Bíblia.
porque tudo o que eu vivi estava realmente escrito nela. Eu me surpreendi muito. Quanto mais descíamos, mais os meus pés queimavam, e era a parte do corpo que mais me doía. Não conseguia respirar, sentia medo, ansiedade, e uma confusão tomava conta de mim, algo que eu não conseguia entender. Em Daniel, quando cresci e li, encontrei a descrição de como as pessoas seriam confundidas. Eu vi essa confusão, e é algo terrível, algo que te oprime. Você não sabe o que está acontecendo. Eu não suportava mais. Cada vez mais, íamos descendo, e a escuridão era imensa, algo impressionante. Certa vez, fiz um curso de mergulho noturno, e mergulhamos no mar à noite. Levávamos lanternas, e quando você apaga a sua, é como se colocassem uma tela preta sobre seus olhos. Você não vê absolutamente nada. Quando acende, só vê onde a lanterna ilumina. Mas aquele lugar era muito mais escuro do que procurar algo à noite no mar. Enquanto íamos descendo, aconteceu o seguinte. Comecei a ouvir um som vindo de cima, de onde nós estávamos vindo. Era como um assobio, e de repente os assobios começaram a aumentar. Eu fiquei assustado e pensei, não estou vendo nada. O que está acontecendo? Não sabia o que era aquele som. Estava tudo escuro, completamente escuro, e continuávamos descendo, descendo. Então, ouvi algo que me aterrou profundamente. Vou tentar comparar com algo que realmente existe aqui na Terra. Ouvi um som como o de um avião supersônico, daqueles que rompem a barreira do som. O som vinha de cima, de onde nós estávamos, e passou por nós, indo para baixo. Foi um estrondo imenso que me fez estremecer de medo. O som foi algo como um boom. E se vocês já ouviram o som de um avião quebrando a barreira do som, sabem como é assustador. Uma vez, aqui no México, durante os Jogos Pan-Americanos, aviões F-5 da Força Aérea Mexicana estavam voando a 400 metros de altura. Eu estava perto da piscina olímpica e senti o estrondo do avião, exatamente como aquele som que eu ouvi. Eles estavam escoltando o avião do presidente. Superaram a barreira do som, mas a uma altura muito baixa, cerca de 400 metros. Foi algo aterrador, e todos nós ficamos horrorizados. Eu ouvi muitos estrondos vindo de cima, e sabia de onde vinham pela direção do som, de cima para baixo. Os sons eram como o de um caminhão, como um boom sônico, e eu me estremecia com o barulho. A única confiança que eu tinha era a mão do anjo na minha munheca, que nunca me soltou. Esses ruídos continuavam a descer. Chegamos a um ponto onde começou a surgir uma luz vermelha muito tênue, que me iluminou um pouco, permitindo que eu visse um pouco melhor. Mas então, comecei a ouvir assobios que vinham de baixo, misturados com os estrondos que eu definia como booms sônicos. Aquela pequena luz vermelha começou a crescer, a aumentar, até que eu comecei a ver mais claramente ao meu redor. Foi então que percebi o que estava acontecendo e o que eu estava vendo. Eu me dei conta de que estava dentro de um grande cratera de vulcão, e eu vinha descendo por um poço. Um anjo ainda segurava minha mão. Tudo estava semi-luminoso, porque a luz vermelha nunca iluminava completamente. Ela apenas permitia que eu visse certos detalhes. Tudo isso aconteceu enquanto eu mal conseguia respirar, enquanto meu corpo estava sendo queimado, enquanto eu estava aterrorizado e completamente confuso sobre o que estava acontecendo. A confusão era imensa. A luz vermelha me permitiu ver monstros horríveis subindo de baixo. Hoje, como adulto, após ter lido a Bíblia, sei que aquilo era o poço do abismo. Monstros de cerca de 3 metros de altura, desfigurados e negros, estavam subindo e disparando flechas negras. Esses assobios que eu ouvia eram as flechas. As flechas tinham fogo negro, como betume, na ponta, e estavam sendo disparadas contra nós porque éramos intrusos, entrando no inferno. Eu vi essas flechas passarem por nós, não nos atingirem, mas seguirem para cima e saírem do poço do abismo. Me disseram que essas flechas se dirigem à terra para causar divórcios, assassinatos, sequestros, abortos, drogadição e outras coisas. Eu vi tudo isso com uma clareza incrível, como se fosse explicado a uma velocidade impressionante, e comecei a entender. Disseram-me que, quando os cristãos oram, essas flechas são detidas, pois elas saem por milhões do poço do abismo e chegam a todos os países da terra. São dardos incendiados. Eu entendi perfeitamente isso quando, depois da experiência, li na Bíblia, em Efésios, sobre os dardos inflamados do maligno e sobre como devemos nos proteger com o escudo da fé.
Foi nesse momento que me lembrei das flechas negras com fogo de inferno que precisamos apagar com o escudo da fé. Vi também aqueles monstros gigantes, os demônios, que vinham subindo para lutar contra nós. Isso me deu muito medo, mas conforme a luz vermelha foi crescendo, pude ver que os estrondos que eu ouvira antes, como os de aviões de guerra, na verdade, eram anjos. Eles me disseram que o Pai estava enviando anjos para me permitir ver a boca do inferno. Vou tentar descrever como eram esses anjos. Eles estavam batalhando contra os demônios que subiam. Eram legiões de anjos de guerra que vinham de cima, junto conosco. Eu não sabia que não estava sozinho, pois não os podia ver até então. Eram legiões de anjos de Deus que lutaram contra os demônios, jogando-os de volta para o poço do abismo, para me permitir ver a entrada do inferno. O anjo que me segurava pela munheca então me disse como se chamava aquele lugar. Ele me respondeu: se chama a boca do inferno. Eu vi os anjos lutando contra os demônios de verdade, e vi como a guerra espiritual não é brincadeira. Eu entendi isso perfeitamente quando me converti a Jesus, por volta dos meus 18 anos, e li a Bíblia. As pessoas não compreendem que, quando oramos, Deus envia anjos, e esses anjos realmente entram em combate com demônios, com hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Eu vi esses combates de perto, e posso afirmar que eles são reais. Os anjos e demônios se ferem, causam ferimentos reais. Os golpes de espada são intensos, e eu vi que os demônios também batiam nos anjos. A batalha era real. E claro, quanto mais anjos haviam, mais rápida era a vitória. Eu vi também como aquelas flechas negras atingiam os anjos, e os anjos davam voltas no ar, como aviões, caindo depois de serem atingidos, mas logo mais anjos vinham para reforçar a batalha. Era algo impressionante. Cada um desses anjos de guerra eu tentarei descrever como os vi no espírito, no mundo espiritual invisível. Não é como aqui, onde seu cérebro demora para processar as coisas. Lá, é tudo na velocidade do raio, como se você recebesse uma informação e, instantaneamente, soubesse o que é. Muitas coisas que vi não entendi na hora, mas depois que adquiri conhecimento do Evangelho, consegui compreender o que realmente aconteceu e por que aquilo me aconteceu. Esses anjos mediam cerca de 5 metros de altura e usavam uma armadura semelhante à de um soldado romano. O peitoral era negro, feito de algum metal que eu não sei qual, mas um metal negro. Eu vi que esses anjos eram muito fortes. Suas asas estendidas tinham cerca de 6 metros. E o que mais me chamou a atenção foram as penas das asas, que pareciam penas de águia, finas e afiadas, nada parecidas com penas de algodão, mas sim duras e pontiagudas. Eram gigantes esses anjos. Eu vi que todos eles eram loiros, e o mais impressionante foi que todos usavam uma faixa de ouro na testa. As espadas deles eram imensas, espadas reais de combate, e esses anjos eram muito ferozes. Havia uma mistura estranha nesses anjos, porque apesar de serem extremamente ferozes, como leões, eles eram ao mesmo tempo extremamente ternos e amorosos para com os filhos de Deus. Isso causava uma impressão contraditória, ao mesmo tempo em que o rosto deles, feroz como o de um leão, podia nos dar medo, sentíamos uma ternura e um amor imensos, porque eles são criaturas de Deus, do reino de Deus. É uma sensação muito estranha. Eu vi esses combates reais acontecendo, enquanto continuávamos a descer. Os anjos começaram a lutar com os demônios que vinham de baixo, do poço. A luz vermelha iluminou um pouco mais, e então pude ver mais criaturas horríveis. Não eram iguais aos monstros que estavam subindo, mas eram semelhantes. Esses novos monstros estavam nas paredes do poço do abismo, como se estivessem em jaulas, presas às paredes. Eles estavam grudados nas paredes, como se estivessem colados com alguma substância, e estendiam as mãos pelas grades, tentando nos agarrar. Eu sentia o ódio deles contra mim, queriam me despedaçar. Graças a Deus, o poço era muito grande e os braços deles não conseguiam alcançar para nos fazer mal, mas o ódio que eu sentia o tempo todo era imenso. Eles não paravam de gritar blasfêmias e xingamentos, não paravam de maldizer. Depois, eu entendi que as pessoas que falam muitas palavrões não conseguem parar de falar de maneira corrompida, e isso acontece porque elas têm espíritos que vêm de lá de baixo, do inferno, que se apoderam delas. Como eles estavam sempre falando palavrões, os demônios os faziam falar mais palavrões e maldições. O resplendor vermelho brilhou muito mais, e eu vi o que parecia um país de tormentos. Foi algo horrível, horrível.
Era como se estivéssemos voando, talvez em uma pequena aeronave ou helicóptero, e de cima eu pude ver esse país de tormento. No mundo espiritual é algo estranho, porque não é como nossos olhos aqui, que tem certos limites. No mundo invisível, você foca em um ponto, e é como se fosse um telescópio que se abre, permitindo que você veja detalhes. É algo muito estranho, realmente, e no espírito acontecem coisas bem raras, que me custaram cerca de 10 anos para processar. Depois que isso aconteceu comigo quando eu era criança, eu não quis contar a ninguém. Eu guardei essa lembrança para mim, porque era uma parte do meu treinamento com Jesus para a vida adulta, embora eu não soubesse disso na época. Então, naquele país de tormentos, o resplendor vermelho aumentou ainda mais, e eu vi milhões, milhões e milhões de pessoas falando muitos idiomas, gritando desesperadas. Eu vi que algumas estavam sendo atormentadas de uma maneira, outras de outra. Vou tentar descrever o que vi. Vi pessoas que pareciam cadáveres putrefatos. Elas tinham braços, cabeça, pernas, mas estavam como cadáveres em decomposição, escalando as paredes daquele lugar de pedra negra, tentando sair dali. Vi demônios que zombavam delas, como monstros. Eles se divertiam enquanto cravavam lanças nas costas dessas almas. E as almas gritavam de dor. Os demônios as jogavam em piscinas de fogo. Vi diferentes tipos de tormentos. E repito, eu concebi aquele lugar como um país de tormentos, onde havia uma gritaria impressionante, onde havia uma desesperação. Eu vi sofrimento, vi dor, vi angústia, vi terror. Vi como havia um dragão gigante, enorme, de cerca de 400 metros de altura. Havia muitos tipos de monstros horríveis, alguns maiores, outros menores, mas todos zombando das almas, amaldiçoando, falando palavrões, blasfemando contra Deus. Esse dragão gigante agarrava as almas com suas garras imensas, cravando-as nelas. As almas gritavam e berrei de dor. E com uma risada maligna, o dragão as jogava em piscinas de fogo. Foi algo espantoso, horrível, como uma cena de um filme de terror. Sofrimento após sofrimento, horror após horror, desespero após desespero. Eu não queria estar ali, estava sofrendo, e eu realmente soube, mesmo sendo uma criança, que aquele era o lugar onde você vai quando morre sem Jesus, onde você vai quando morre sem se arrepender, onde você vai quando morre bêbado, vivendo em fornicação, adultério, idolatria, pornografia, enfim, vivendo uma vida sem Jesus. Eu, ainda criança, sabia disso. Já não queria estar ali. Eu não aguentava mais estar naquele lugar. Outra coisa que senti foi o barulho. Era um barulho horrível, os gritos. Você quer ter paz, mas não aguenta o barulho, que é ensurdecedor. O volume é altíssimo. O cheiro é insuportável, horrível. Com o pouco que você pode respirar, sente que não consegue suportar. O cheiro lá dentro é de podre, é de morte. Não sei qual foi o pior cheiro que você já sentiu na vida, mas, por exemplo, quando uma ratazana morre e fica apodrecendo, o cheiro é horrível. O cheiro dali é ainda pior. Era como uma onda de coisas negativas. Fome, sede, sono, desespero, medo, ansiedade, tudo ao mesmo tempo. Esse corpo físico não consegue suportar isso, por isso as pessoas têm um corpo espiritual para aguentar essas sensações. Eu olhava para um lado e via certos tipos de tormentos. Olhava para o outro e via outros tipos de tormentos. O que eu realmente vi lá foi que as pessoas estavam pedindo perdão. Eu não entendia seus idiomas, mas sabia que elas estavam tentando orar, pedindo misericórdia, pedindo uma segunda oportunidade. Mas naquele lugar não há uma segunda oportunidade. Não existe. No planeta Terra somos cerca de 8 bilhões de seres humanos, e o que me aterroriza é saber que apenas poucos serão salvos. A grande maioria da humanidade não será salva, e Deus não quer que você termine naquele lugar de tormento eterno. E é por isso que eu preciso contar esse testemunho, como um alerta para a humanidade. Esse lugar de que Jesus falou, onde o fogo não se apaga, onde os vermes nunca morrem, onde há o ranger de dentes, esse lugar é real. E só há uma maneira de se salvar. Se chama Jesus Cristo. Venha a Ele e obedeça. Enquanto estava ali, muitos pensamentos passaram pela minha cabeça, mas o principal pensamento era confusão. Eu sei que não foi um sonho, porque eu sentia dor. Eu estava sofrendo, eu não estava tranquilo, eu não estava feliz. Eu estava aterrorizado, e eu já queria sair de lá. Em determinado momento comecei a sentir um puxão na minha munheca, mas agora para cima.
e começamos a sair a uma velocidade incrível. Saímos daquele lugar, do poço do abismo, e entramos novamente no tornado, no turbilhão. Do turbilhão, saímos novamente para a atmosfera, atravessamos o teto e então, o anjo me deixou na minha cama novamente. Antes de ir embora, ele me disse: "Você esteve 1 minuto na boca do inferno. Foi um dia horrível para mim. Não foi bonito, não foi prazeroso. Eu não entendi nada. Foi tão horrível que eu enterrei esse lembrete por muitos anos. Mas, quando eu tinha uns 17 ou 18 anos, já na universidade, Deus enviou alguém para me pregar o Evangelho. E Deus me falou: e eu creio no Evangelho. Comecei a me arrepender dos meus pecados. Entreguei minha vida a Jesus, comecei a ler a Bíblia todos os dias. E eu fiquei de boca aberta, porque aquele lembrete que eu havia enterrado no meu subconsciente, que eu não queria mais lembrar, o Espírito Santo trouxe de volta à minha mente. Eu fiquei chocado quando li na Bíblia tudo o que eu vi naquele lugar. E eu entendi o que tinha acontecido comigo. Eu vi, por exemplo, em Judas, que fala sobre um grupo de anjos que não guardaram sua dignidade, mas abandonaram seu próprio lugar. E Deus os guardou sob escuridão, em prisões eternas, para o juízo do grande dia. Eu vi demônios soltos e vi demônios encarcerados, e me perguntei: por que há demônios soltos e por que há demônios encarcerados? A carta de Judas me explicou isso. Li muitos versículos e me identifiquei com o que vi. Então, orando, perguntei a Deus: por que você mostrou esse lugar horrível para um menino de 9 anos? E ele me respondeu: eu não quero que eles se percam. Eu os amo. Eu estava te treinando. Vá e diga a eles que esse lugar existe e que eu quero salvá-los. Então, você que nos assiste, eu te convido a realmente vir ao Senhor Jesus Cristo. Talvez você esteja indo a uma igreja, mas eu te pergunto: você já nasceu de novo? Durante toda a minha infância, me levavam para uma igreja cristã, mas eu não nasci de novo. Eu precisei ser pregado nas ruas para me converter a Jesus, me arrepender dos meus pecados e realmente querer amá-lo e segui-lo. Eu te pergunto: você já nasceu de novo? A salvação não é brincadeira, não é jogo. Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue para te perdoar, te lavar, te limpar. E que você não vá para esse lugar, para que, quando chegar o dia da sua morte, você vá em salvação, vá com perdão, vá limpo. Porque a esse lugar vão os culpados, e esse lugar está no centro da terra. É um lugar espiritual real, e é meu dever anunciar este testemunho que Deus me mostrou. Eu cumpro com isso sempre que abro minha boca e conto as maravilhas de Deus. Há muitas pessoas que estão lutando com a incredulidade em suas cabeças, que realmente pensam: será que Deus existe? Será que o inferno existe? E eu sei que esta experiência, que na verdade não foi um sonho, foi uma visão espiritual que Deus me deu quando eu era criança. É para testemunhar ao mundo que esse lugar é real e que as pessoas devem escapar dele. O amor de Jesus é tão grande e maravilhoso, e realmente, se não fosse pelo Espírito Santo me proteger, eu estaria completamente traumatizado pelo que se sente lá. Agora sei, como comentei antes, que Deus me protegeu e não me deixou sentir 100% do que se sente nesse lugar. Ele me deixou sentir parcialmente, para que eu soubesse o que uma alma experimenta quando entra ali. Porque se eu não tivesse sentido, ouvido e vivido aquilo, eu não entenderia nem 1% do quão terrível e horrível é esse lugar. Sei que Deus me permitiu passar por isso para que eu pudesse compreender e compartilhar essa experiência. Mais tarde, quando me converti ao Senhor Jesus, Deus me deu outra experiência, mas dessa vez com o reino dos céus. Esse testemunho sobre o céu só aconteceu depois que eu recebi o Espírito Santo, alguns dias depois do batismo com o Espírito Santo. Deus me deu um sonho onde me mostrou o reino dos céus. Foi realmente impactante. Vou tentar aprofundar ao máximo nos detalhes, para que você possa ser edificado com essa grande visão que o Senhor Jesus me deu. O propósito da visão é te mostrar que o reino dos céus é real, que a esperança da vida eterna em Jesus Cristo é verdadeira. A vida eterna que Jesus dá a todos os que se arrependem, o amam, o buscam e o servem, é algo real e palpável. O testemunho começa assim. Assim como aconteceu no testemunho do inferno, um anjo entrou pelo teto, me pegou pela mão e eu saí voando. O do céu foi algo parecido. Também saí voando para cima, mas desta vez não havia nenhum anjo. Eu ia voando em uma velocidade absurda, como um raio. Dessa vez, saí da atmosfera e entrei no espaço.
E lá, vi a coisa mais maravilhosa que já presenciei. Eu voava numa velocidade que não sei nem descrever, mas era espantosa. Quando olhava para a direita, via galáxias em tons e cores tão lindas. Algumas pareciam enormes, pois eu estava me aproximando delas. Outras pequenas. Era tudo muito rápido, mais rápido que o som. Não sei qual era a velocidade, mas em espírito eu pude ver o que chamam de pulsares, nebulosas, galáxias, buracos negros, cometas, asteroides, planetas. E eu só pensava, este lugar é extremamente lindo. Fixei meu olhar em uma parte do espaço e vi constelações, corpos celestes, alguns que nem sei o nome. E enquanto eu fazia esse voo celestial, sentia em meu espírito, assim como senti quando tive a experiência do inferno, que me explicavam coisas. No meu espírito, de uma forma que não sei explicar, me mostraram que, no arrebatamento da igreja, ela atravessará o segundo céu e veremos esse espetáculo celestial, essa criação maravilhosa de Deus. No meu espírito me disseram que Deus vê o espaço como um jardim. E cada galáxia, cada supernova, cada pulsar, buraco negro, cometa, asteroide, são como pequenas flores em seu jardim. Foi assim que me mostraram. Eu estava extasiado, maravilhado com tanta beleza. Realmente, aqueles corpos celestes são incríveis. Não sei se você gosta de ver vídeos ou fotos da NASA e coisas do tipo, mas esses corpos celestes são de uma beleza indescritível. Íamos atravessando tudo isso a uma velocidade impressionante. Segundo a ciência, isso levaria milhões de anos-luz, mas em espírito tudo foi muito rápido. Foi algo realmente assombroso. Depois disso, perdi a noção do tempo enquanto seguíamos atravessando o espaço. E no momento em que entrei no reino dos céus, essa noção desapareceu. Não me deixaram ver o que aconteceu nesse intervalo. Mas sim, eu percebi quando cheguei a um campo muito, muito, muito bonito. Eu sabia que estava acima, porque no espírito a gente sente uma noção de posição. Eu estava acima da criação. Não sei explicar como, mas é algo que você sente por dentro. Quando Deus te mostra o inferno, você sabe que está embaixo. Mas quando Ele te mostra uma visão do reino dos céus, você sente que está no alto. É uma sensação muito estranha, mas muito clara dentro de você. Eu apareci em um campo extremamente bonito e comecei a observar com atenção cada detalhe, que agora vou contar. A primeira coisa que percebi foi que parecia uma cidade no campo, mas extremamente linda. Havia placas, como se fosse uma cidade mesmo, mas estavam escritas em um idioma que eu não compreendia. Eram letras que eu nunca tinha visto antes. Vi também que havia casas, e me aproximei de algumas. Eram feitas de um material parecido com cristal, mas não era cristal. Parecia um metal precioso que eu não sei explicar. Era como gelo, como cristal, mas não era frio. Era um material precioso, como uma joia. Vi também a margem de um rio incrivelmente bonito. Quando cheguei lá, comecei a perceber e sentir muitas sensações gloriosas. A primeira coisa que se sente quando se chega ali é a paz. É uma paz tão incrível, tão forte, que é quase palpável. Não existe preocupação, ansiedade ou angústia. Você não se preocupa com absolutamente nada. Também senti no ar um amor impressionante, maravilhoso. Você se sente amado. Me lembrei da época em que eu era bem pequeno, quando ia para o jardim de infância e não tinha nenhuma preocupação. Só pensava em brincar e ser feliz. Você não tem contas para pagar, nem responsabilidades. É uma sensação parecida com essa, mas muito mais intensa. Você sente amor e paz no ar. É realmente algo muito diferente. A primeira coisa que me chamou a atenção nessa cidade lindíssima foi uma luz que aqui na Terra não existe. Era uma luz perfeita, que não machuca os olhos. E não existiam sombras. Eu procurei por sombras e não encontrei. Lembro que olhei para cima tentando ver de onde vinha o sol, mas não havia sol. Pensei, que estranho, de onde vem essa luz? Tudo estava iluminado, mas não havia nem sol, nem lua. Continuei caminhando em direção às casas, que eram feitas daquele material transparente e extremamente luxuoso. Vi também um rio cristalino que me chamou muita atenção, porque ele emanava algo espiritual, algo que te atrai. Desde sempre eu gosto muito de corpos d'água. Rios, lagos, represas, o mar, e me aproximei daquele rio com alegria. Quando cheguei perto, vi que era tão cristalino que parecia que não tinha água. Percebi que estava cheio de vida. Havia uma multidão de peixes de todos os tipos,
peixes lindíssimos e também havia corais de ouro. Aquele rio me chamou tanto a atenção que eu entrei nele e comecei a nadar para o fundo. E então me surpreendi. Eu conseguia respirar debaixo d'água. Fiquei admirado com isso. Quando saí do rio, percebi que os peixes vinham até a margem onde eu estava e senti o amor deles por mim. É uma sensação muito estranha. Como pode um peixe me amar? Mas é isso. Tudo o que há no reino dos céus emana amor, bondade, misericórdia. Eu sentia que aqueles peixes estavam felizes por eu estar ali e vinham até a beira para ficarem comigo. Peguei um deles com as mãos e o tirei da água. E o que mais me surpreendeu foi que o peixe não morreu, não ficou sem ar, porque no céu não existe morte. Eu o segurava nas mãos e via que ele estava alegre, feliz por estar comigo. Depois, o coloquei de volta na água com muito cuidado, e ele saiu nadando com os outros peixes. Gostei muito de mergulhar um pouco naquele rio da água da vida. Vi os corais de ouro, e nessa cidade celestial vi pessoas, e percebi que todas estavam rejuvenescidas. Pareciam ter cerca de 16 anos. Não havia rugas, espinhas ou qualquer tipo de imperfeição física. A pele das pessoas brilhava. É um país de luz. Tudo emana luz. Quando me aproximei de algumas pessoas naquele lugar, percebi que estavam brincando, e entendi que no céu há alegria, e há brincadeiras, como se fosse um grande jardim de infância. Todos são como crianças pequenas, todos se amam, e isso me surpreendeu bastante. Também pude ver que no reino dos céus as pessoas podem voar. Não sei se você já sonhou, quando era pequeno, que voava, pois eu vi que lá as pessoas realmente podiam voar. Vi duas mulheres, e senti, em meu espírito, que uma delas tinha entre 50 e 60 anos quando estava na Terra, e a outra era mais jovem. No céu, quando você olha para alguém, recebe instantaneamente uma espécie de download de informações sobre quem aquela pessoa é, como foi sua vida e qual é seu nome. No reino dos céus, as pessoas não usam crachás, mas você simplesmente sabe. Quando você vir Elias, saberá que é Elias. Quando vir Moisés, saberá que é Moisés. Quando vir os apóstolos, saberá que são os apóstolos. Esse entendimento é algo que Deus dá no reino dos céus, é maravilhoso. Essas duas mulheres estavam brincando, voando sobre o rio da água da vida, e acabaram colidindo uma com a outra. Eu até tapei o rosto e pensei, ai não, porque elas estavam voando muito rápido. Mas ao se chocarem, elas simplesmente quicaram como balões e começaram a rir. No céu não existe dor. Você não se machuca, não se corta, não se fere. É algo surpreendente. Eu estava observando cada detalhe daquele lugar maravilhoso quando me virei e vi algumas plantas à beira daquele rio precioso que parecia não ter água. Notei que havia algo como um milharal. A planta parecia milho, mas não era exatamente milho, como aquelas plantas de roça. Quando me aproximei, percebi que as plantas sentiram minha presença e viraram para me olhar, mesmo sem ter olhos. Notei também que as plantas cantavam louvores e se moviam como se estivessem dançando. Suas folhas pareciam feitas de metal, um metal precioso. Havia plantas verdes, mas também havia outras que não existem na terra. Algumas tinham folhas cor de cobre, outras pareciam de bronze. As plantas estavam louvando. Havia uma canção no ar, extremamente bela e deliciosa de se ouvir. Era uma harmonia de adoração ao Pai Celestial. Aquela música fazia você sentir, dentro de si, um prazer imenso. Você se sentia feliz o tempo todo. Não havia nenhuma gota de preocupação ou medo. Diferente do inferno, onde você sente uma confusão horrível, onde tudo é desorientador e angustiante. No céu, é paz absoluta. Mesmo que você não entenda tudo o que está acontecendo, essa falta de entendimento não vem com medo ou ansiedade. Ao contrário, é acompanhada de tranquilidade. Enquanto via aquelas plantas cantarem louvores, também senti o amor que elas emanavam para mim. Elas estavam alegres com a minha presença, assim como os peixes. As plantas se moviam de forma tão viva, foi algo realmente impactante para mim. Cada detalhe daquele lugar enchia meu coração de alegria, de felicidade, de amor. Você olha para uma flor no reino dos céus e sente algo espiritual vindo dela. Uma beleza tão intensa que você não consegue parar de olhar. O mesmo com os peixes, com as plantas. Para onde quer que você olhe, sente uma atração espiritual e um prazer interior. Cada segundo no reino dos céus é vivido com intensidade. Cada momento gera uma sensação de prazer impressionante. Percebi também que havia santos no reino dos céus,
Dava para ver que eles não eram anjos. No céu, você consegue distinguir. Essa é uma pessoa redimida e salva, esse é um anjo. Eles se parecem, mas não são iguais. Os anjos também têm nariz, olhos, sobrancelhas e boca. Mas há algo diferente, e você sente essa diferença. Os santos, notei, estavam felizes com a minha presença. Eles me amavam, estavam alegres, eram bondosos, misericordiosos. No reino dos céus não existe briga, nem discórdia, nem inimizade. Não existe traição. Lá é só amor. Amor puro, 100%. Quando eu era criança, sofri bullying na escola. Cheguei a ser agredido, xingado, ofendido. Eu sentia a rejeição de muitos coleguinhas. Eu sei que este mundo, às vezes, pode ser muito hostil, extremamente hostil. Mas, no reino dos céus, nada disso existe. Lá é a sua casa. Você é bem-vindo, você é amado. Todos estão felizes por você estar ali. Todos querem ser seus amigos. Quando eu sofria bullying na escola, ninguém queria ser meu amigo. Eu era rejeitado. E essa é uma sensação horrível. Mas no reino dos céus, é completamente diferente. Todos querem estar com você, todos querem te abraçar, todos estão contentes com a sua presença. E você sente de verdade que aquele é o seu lugar, que aquela é a sua cidade, que aquele é o seu povo. Você sente que pertence ali. E tudo isso é possível pela graça do nosso Senhor Jesus, pelo sacrifício que Ele fez na cruz e pelo sangue que Ele derramou. Olhei para trás, para as casas que estavam quase à beira daquele rio da água da vida. Um rio resplandecente, porque até a água brilhava. Aliás, quase tudo naquele lugar emite luz. É difícil explicar, mas os rostos das pessoas brilham, a água brilha, o céu brilha, e é um brilho que te traz prazer, alegria. Observei aquelas casas que pareciam ser feitas de cristal ou de algum metal precioso e transparente. Não sei ao certo que material era aquele. Eu quis entrar em uma delas. Quando entrei, notei que havia anjos na porta. E assim como as plantas, os peixes e os santos, esses anjos me amavam com um amor puro, real. Eles estavam muito felizes com a minha presença ali. A cada segundo naquele lugar, eu sentia que o amor de Deus emanava de tudo e de todos. Você se sente pertencente, se sente amado. Os anjos eram extremamente gentis, muito atenciosos. Eles me disseram: "Pode entrar, santo." Sim, pode entrar. E eu entrei. Esses anjos não tinham asas. Eles pareciam homens. No céu, não existem anjos do sexo feminino, apenas masculinos. Eram altos, muito bonitos e muito educados. Disseram: "Sente-se, santo." Dentro da casa, havia um luxo indescritível. Tudo era de ouro. Havia móveis que eu nem sei para que servem, muito diferentes do que conhecemos aqui. Vi tecidos com bordados que pareciam saídos de palácios reais. As louças eram finíssimas, muito luxuosas. Havia mesas, cadeiras, e os anjos diziam: "Sente-se, santo. Vou preparar algo para você." E eles traziam alimentos. No céu, não existe fome. Lá, você come por prazer. No céu também não existem banheiros. Não há necessidade. Tudo é feito por prazer, por alegria. Algo que me chamou muito a atenção é que me permitiram subir para o andar de cima da casa. Muitas casas têm vários andares. Algumas são como arranha-céus, mas essa não era tão alta. Subi e vi vários cômodos, mas não havia camas. Achei tão curioso, uma casa sem camas. Lá, você nunca dorme, nunca se cansa, nunca se sente exausto. Dentro das casas há um luxo extremo. E tudo o que você olha te prende, te envolve. Seus sentidos ficam maravilhados. Você se encanta visualmente, mas também sente sensações espirituais. O oposto completo do inferno, onde tudo é ódio, rejeição, xingamentos, blasfêmias. No céu, é o contrário absoluto. Os anjos vêm até você o tempo todo e dizem: "Santo, o que deseja?" Eles amam os filhos de Deus, e você sente esse amor com clareza. Quando você fixa os olhos em cada detalhe do reino dos céus, não consegue parar de se encantar. É tudo tão lindo. No segundo andar daquela casa de cristal, na parte de trás, havia um caminho feito de pedra trabalhada, que seguia em direção a uma montanha. À minha direita, eu via o rio da água da vida. À esquerda, aquelas casas que pareciam de cristal. Mas ao olhar para frente, vi uma grande montanha e nela, um caminho real que levava até o topo. E no alto daquela montanha, havia uma luz tão intensa que você não conseguia encarar diretamente. Era uma luz tão majestosa e resplandecente que, por mais que você tentasse olhar, não conseguia, brilhava demais.
mas ao mesmo tempo não machucava os olhos. Então comecei a caminhar por aquele caminho real, que agora sei que leva ao Monte Sião Celestial. Caminhei por um trecho desse caminho que ficava atrás daquelas casas de cristal, e notei que vinha em minha direção um montanhês. Ele era, ao mesmo tempo, um montanhês e um leão. Fiquei olhando para ele me perguntando, quem é ele? Eu sabia que aquelas eram pessoas salvas da terra, seres humanos, sabia que eram anjos. Mas ele, quem era? Ele era imponente, forte e ao mesmo tempo amoroso. Naquele sonho, não me foi permitido saber que ele era o Senhor Jesus. Isso estava oculto para mim. O montanhês vinha ao meu encontro, descendo por aquele caminho real que levava ao Monte Sião, ao norte, junto às estrelas de Deus. Ele vinha descendo para se encontrar comigo. Tempos depois, ouvi o testemunho de um homem que teve um infarto e disse que um montanhês foi ao seu encontro. Quase caí para trás, porque nunca na vida tinha ouvido alguém falar do montanhês. E por que o Senhor Jesus se apresentou a mim como o montanhês? Bem, se lermos o Evangelho, podemos notar que Jesus subiu a um monte para proclamar as bem-aventuranças, que subiu a um monte para se transfigurar diante dos discípulos. Vemos diversos servos de Deus que também subiram montanhas, Elias, Moisés, entre outros. E essa foi a linguagem que o Senhor Jesus quis usar comigo, mostrar que Ele é aquele que está nas alturas, no Monte Sião Celestial. Vi que, quando você continua caminhando por esse caminho real e chega àquela montanha, que senti ser o topo do universo, onde está o trono de Deus, a presença do Senhor se torna tão intensa que você cai desmaiado. Eu não conseguia seguir em frente. Ao longe, consegui ver relâmpagos, trovões e o trono de Deus, que mudava de cor: azul, vermelho, verde, roxo, amarelo. Havia muitas vozes, muitos trovões e relâmpagos se movendo em altíssima velocidade. Eu tentava me aproximar, mas as forças me abandonavam, e eu caía desmaiado. Abria os olhos no chão e tentava me arrastar em direção ao trono. Você sente uma necessidade profunda de adorá-lo, de se arrastar até o trono e adorá-lo. É algo que talvez você não compreenda até que aconteça com você. É uma sensação intensa, incontrolável, de adoração ao Todo-Poderoso. Vi o trono à distância. Vi milhões e milhões, incontáveis, subindo o Monte Sião. Milhões de seres celestiais de todos os tipos, cantando louvores, gritando de júbilo, tocando instrumentos muito diferentes dos nossos, proclamando sua glória. Uma luz impressionante. Posso descrever como relâmpagos, trovões, muitas cores. E enquanto eu me arrastava para tentar me aproximar mais daquele trono glorioso, que ainda estava distante, caía desmaiado. Tentava me levantar e desmaiava de novo. Tentava mais uma vez e caía novamente. Eu queria tanto chegar mais perto daquele peso de glória, daquele que está sentado no trono, mas não conseguia. Desmaiava, desmaiava, desmaiava. É um lugar tão maravilhoso, é um lugar tão lindo. Quando você se aproxima do trono de Deus, sente um poder, um amor, uma paz que vem em ondas. E chega um momento em que você não aguenta mais. É alegria demais, é amor demais, é paz demais. Você sente que seu corpo não suporta. É como se dissesse, não aguento, não aguento. Por isso, no reino dos céus você recebe um corpo de glória, como o de Jesus, para suportar os deleites da eternidade. É interessante comparar isso ao corpo de morte que é dado no inferno. Um corpo feito para suportar as torturas sem se destruir, que se regenera para continuar sofrendo. No céu é o contrário. Você recebe um corpo que possa suportar o peso da glória. Quanto mais você se aproxima do trono de Deus, quanto mais sobe o Monte Sião, mais glória você sente. É um amor tão profundo que parece que vai explodir dentro de você. É um gozo tão intenso que parece que você não vai suportar. Mas ainda assim, todo o seu ser grita dentro de você. Continue avançando para o trono, continue avançando para o trono. Eu me lembro que olhava para os lados e via milhões e milhões de seres angelicais, como se fossem nuvens ao redor do trono, gritando, dançando, tocando trombetas e instrumentos, louvando a Deus. Vi anjos dançando, fazendo gestos com os braços. Alguns anjos eram loiros, tinham uma faixa de ouro na testa e um peitoral com pedrinhas coloridas que mudavam de cor. Esses anjos tinham o cabelo curto, na altura do pescoço, e quando moviam os braços faziam com que outros anjos explodissem de alegria. Era algo impressionante. Ver por apenas 20 segundos a adoração celestial é algo dinâmico, que não para, que transborda a alegria.
Não sei se você já esteve em um concerto onde se sente aquela vibração coletiva, uma atmosfera de alegria, em que todos estão em sintonia. Mesmo com o melhor cinegrafista, com a melhor câmera, o melhor microfone, as emoções de um concerto você só sente estando lá. No reino dos céus é assim. Você sente que vai explodir de tanto gozo, de tanta alegria. Quando você retorna de uma visão celestial dessas, você pensa, vale a pena viver por Jesus, até mesmo sofrer por Ele, porque eu vou chegar a esse lugar de glória indescritível, inefável e gloriosa. Eu vi como os anjos se alegravam em louvar a Deus. Muita gente tem uma ideia errada de que o céu é entediante, monótono, como se estivéssemos sentados em uma nuvem tocando harpa. Mas não é assim, de forma alguma. Eu estava prostrado no chão do céu, que é como um piso transparente feito de cristal, me arrastando em direção ao trono, sentindo uma explosão de emoções dentro de mim, querendo me aproximar do Todo-Poderoso e adorá-lo. O que está sentado no trono, um trono gigantesco, tem aparência humana, mas brilha tanto que os relâmpagos, os trovões e a luz impedem que se veja claramente. E tem algo que quero contar sobre o céu. O trono está no centro, cercado por uma nuvem de adoradores, almas salvas, anjos e seres celestiais. E não importa por onde você se aproxime, pela direita, pela esquerda, por trás, você sempre o vê de frente. Isso é impossível aqui na terra, mas no céu, sim, é real. Nunca se vê as costas de Deus, sempre o vemos de frente, independentemente do ângulo. Chegou um ponto em que eu já não tinha mais forças. Meu corpo estava como manteiga no chão, sem energia. Começou a tremer, mas ainda assim eu queria me aproximar do Todo-Poderoso. É uma sensação tão assombrosa. Nessa grande visão, percebi que me permitiram primeiro me aproximar do exterior e, aos poucos, avançar em direção ao centro do céu. Percebi que, quanto mais você se aproxima do trono de Deus, mais glória você sente. Suas forças te abandonam completamente. Tudo em você deseja apenas adorar a Deus, se aproximar um pouco mais dele. Tudo o que você pensa é: quero estar aqui para sempre. Isso é o melhor que já me aconteceu. Não quero que acabe nunca. Quero que me deixem aqui. E no ar você sente como se fossem ondas. Ondas de poder que vêm do trono e atingem seu corpo, te deixando sem fôlego. Mas de felicidade. A Bíblia diz nos Salmos: todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. No inferno, essas ondas são de tortura e tormento, mas no céu, são de prazer, de gozo, de alegria. É algo que não existe aqui na terra. Imagine uma onda vindo do trono de Deus e explodindo contra você. E você sente um amor tão intenso que perde o fôlego. E aí vem outra onda. E de novo você sente que vai ao ar, mas agora de puro gozo. E vem mais uma, e mais uma, cada uma trazendo uma sensação maravilhosa. E isso acontece constantemente, inundando os anjos, os santos. São como ondas de poder que saem do trono de Deus. Não sei quantos de vocês já sentiram a presença de Deus durante um louvor, numa pregação, talvez em oração, ou ouvindo alguma música que Deus usou para te tocar, e você sentiu a presença dele. Mas saiba, isso não é nem 0,0001% do que você vai sentir da presença de Deus no reino dos céus. Lá, você realmente sente que não aguenta mais. É como se Deus continuasse te enchendo dele, e você sentisse que vai explodir. Vai explodir. É algo tão maravilhoso. Você entende que foi criado para participar dessa glória tão sublime. Os anjos amam essa glória. Os seres humanos que foram salvos, que estão no reino dos céus, amam essa glória. Me deixaram ver de forma muito difusa, por causa do resplendor da luz, a silhueta de uma figura humana sentada no trono. Era gigantesca, realmente gigantesca. Ah, há tantas coisas que eu poderia contar sobre o que percebi naquele lugar. Você tem pensamentos que explicam o que está vendo. Você olha para uma pessoa e sabe toda a vida dela, mesmo sem conhecê-la. Você vê um anjo e entende quem ele é. No céu, você pode voar, sim. E se você sofreu aqui na terra, talvez tenha passado por situações muito difíceis, abusos, rejeição, dores profundas. Acredite, um segundo no reino dos céus é suficiente para fazer você esquecer tudo isso. Um segundo lá e você é completamente curado de todo o trauma, de toda a dor. No céu, há amor. Deus tira de você a capacidade de pecar.
a concupiscência desaparece. Aquela fraqueza da carne, aquele desejo de obedecer a Deus, mas não conseguir, isso some por completo. No céu, você tem domínio próprio. No céu, você não odeia ninguém. No céu, você tem a capacidade de ser como Jesus. É algo tão lindo. E você percebe que tudo isso emana do trono de Deus. Foi algo tão precioso. E o direito e a capacidade de estar nesse lugar só existem por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Isso fica muito claro no reino dos céus. Se não fosse por aquele sangue, você e eu teríamos manchas, rugas, seríamos culpados. E não estaríamos aptos nem seríamos candidatos a participar desse reino tão glorioso. O tempo todo isso fica muito evidente. Aquele que está sentado no trono é digno de toda glória, honra e louvor. E que por causa da morte de seu Filho Jesus na cruz, você e eu podemos entrar na vida eterna e participar desse reino glorioso. Isso se torna absolutamente claro no céu. E você assume uma atitude constante de gratidão, louvor, honra e glória ao seu santo nome. Sua boca não para de proclamar louvores ao Deus bendito, ao Deus eterno, imortal. Não há dúvidas, não há perguntas. A glória é tão intensa que, de alguma forma, todas as suas questões desaparecem. Você não quer mais perguntar nada, só quer adorar, só quer adorá-lo. Em um segundo, toda dor vai embora. Em um segundo, os maus sentimentos, os traumas e as lembranças tristes da sua vida desaparecem. O amor de Deus apaga tudo isso, limpa, cura completamente. Depois de uma experiência tão gloriosa como essa, não me resta outro sentimento a não ser: quero viver para Jesus, quero chegar lá quando deixar esta terra. De maneira nenhuma quero perder esse lugar tão glorioso e tão maravilhoso. Quero estar lá. E algo que me deixaram muito claro nessa visão, nessa grande revelação, foi que até os peixes no céu são lindos, as plantas no céu são maravilhosas, as casas são preciosas, os materiais são belíssimos, os anjos são lindos, a cidade inteira emana uma luz gloriosa. Claro, há paz, há amor, mas o melhor de tudo é o trono de Deus. E aquele que está sentado nele, ele é o melhor de tudo que existe no céu. Nada se compara. Vale a pena viver para Jesus. Vale a pena sofrer por Jesus. Vale a pena acordar todos os dias da sua vida e fixar os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. Como diz o livro de Hebreus, por causa da alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz. Que alegria é essa? Essa alegria gloriosa, inefável, sublime, que só terão aqueles que herdarem a vida eterna, a salvação. Este lugar é real. Não é uma metáfora, não é um conto, não é uma lenda. A Bíblia diz que Deus preparou uma cidade celestial para aqueles que o amam. E eu quero ler um versículo de Colossenses, capítulo 1, versículo 12, que diz: com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos na luz. Eu entendi esse versículo ali. Tudo brilha. Tudo é luz. Lá não existem sombras. Não há escuridão. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O céu é muito grande, maior do que a terra. E os deslocamentos no céu acontecem como na velocidade de um raio. De repente, você já está em um novo lugar. E no céu você nunca se acostuma, nunca se entedia. Não é como aqui na terra, onde você ouve uma música que gosta várias vezes até enjoar, ou come seu prato favorito tantas vezes que perde a graça. No céu você nunca para de se maravilhar, nunca se acostuma. Sempre é algo novo, porque Deus é Criador. Ele não repete. É glória sobre glória sobre glória. E eu compreendi muito bem isso quando li o versículo. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, e o que jamais subiu ao coração humano, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. E eu só te digo uma coisa. Você que talvez ainda não conhece a Jesus, eu te convido a se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Ele. Porque a vida eterna que Jesus prometeu àqueles que o amam, o seguem e lhe obedecem, é real. É real. E basta um segundo no reino dos céus para que você nunca mais queira sair de lá. Há um versículo que diz: ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e nunca mais sairá dali. Quando eu ainda não conhecia Jesus e li esse versículo, pensei: que tédio ser uma coluna num templo por toda a eternidade. Mas quando eu vi o poder que emana do trono,
e que é o lugar mais belo de todo o universo e de toda a criação, eu entendi por que está escrito isso. Farei dele coluna no templo do meu Deus e nunca mais sairá dali. Voltei para minha cama da mesma forma como na experiência do inferno. Teve muitas semelhanças. Começou da mesma maneira, saí voando e voltei da mesma forma. Acordei na minha cama. E quando despertei, eu disse: não, por favor, quero voltar. Na experiência do inferno, fiquei aliviado quando acabou. Mas na experiência do céu, se tivessem me dado a opção de morrer naquele momento e ficar lá, eu teria ficado. Aquela experiência que eu tive com Deus, eu senti como uma promessa. Se eu permanecer firme em Jesus até o fim. E eu peço ao meu Pai que use essa experiência que Ele me deu para te fortalecer, para te edificar e para te dizer uma frase. Você não faz ideia do que é um segundo na presença dEle. Olhar para Ele face a face, ver seu rosto, estar diante do trono. Você não faz ideia do que se sente. Não há nada melhor do que isso. Eu já tive experiências muito bonitas na vida. Vi o nascimento do meu filho, me casei, me formei. Vivi momentos muito especiais. Mas nada se compara a estar um segundo diante do trono de Deus. Nada se compara. É algo tão grandioso que nosso cérebro e nosso corpo explodiriam diante de tamanha glória. E eu peço a Deus que Ele também te conceda esse tipo de experiência, porque essas experiências não são exclusivas de alguns poucos. Se você pedir com fé ao Senhor Jesus para ver sua glória, Ele fará isso com prazer. Como Paulo dizia em Efésios, que ele orava para que os olhos do nosso entendimento fossem abertos, para compreendermos a herança a qual fomos chamados. Porque muitas vezes não entendemos, não compreendemos o poder da esperança da vida eterna, e às vezes Deus, em sonhos e visões, nos dá pequenos vislumbres, pequenas amostras do que é a vida eterna, em um sonho, em uma revelação, para que a sua fé se fortaleça, e você chegue até esse lugar glorioso de descanso eterno, de puro deleite, vida eterna. Glória ao Senhor Jesus. Senhor. Você ouviu um relato poderoso, cheio de detalhes sobre os dois destinos eternos, o inferno e o céu. Agora, a pergunta é: o que você vai fazer com tudo o que ouviu aqui hoje? Será que você vai continuar com a mesma vida, com as mesmas escolhas? Ou será que vai tomar uma decisão agora, refletir sobre a sua jornada e escolher viver para Cristo? O que você realmente deseja para a sua eternidade? Você tem certeza de que está no caminho certo? O que mais precisa acontecer em sua vida para que você perceba que Deus te chama a uma transformação radical e a uma mudança verdadeira? O que mais você precisa ouvir para se entregar completamente ao Senhor, deixando para trás tudo o que te impede de viver plenamente para Ele? Lembre-se, o inferno é real, assim como o céu. E ao contrário do que muitos pensam, não há tempo garantido para mudar de vida. O que você está esperando para tomar a decisão mais importante de todas? Jesus te oferece o perdão, a salvação e uma vida nova. Eu quero convidar você a refletir sobre isso e a tomar uma decisão agora, se ainda não tomou. Se você já tomou a decisão, compartilhe essa mensagem com aqueles que ainda não conheceram a verdade. Porque com Cristo, tudo é possível, e a vida eterna é para aqueles que o buscam e o obedecem. Agora, se você se sentiu tocado por esse testemunho e quer continuar aprendendo mais sobre o amor de Deus, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos continuar juntos nessa caminhada, crescendo em fé e em sabedoria. Que Deus abençoe você e que Ele te conduza em cada passo da sua jornada. Eu nasci em uma família que, hoje em dia, as pessoas chamam de Illuminati. Eu nasci dentro desse contexto. O pré-requisito para nascer nesse tipo de seita é frequentar uma igreja cristã. Eles controlavam toda a igreja. O conselho de anciãos era composto pela própria família, e os pastores dessa igreja eram submissos ao conselho de anciãos. Eles só escolhiam pastores que poderiam manipular ou chantagear, ou então, que faziam parte da família, a família luciferiana. Lá, eles nos torturavam para nos fazer rejeitar Jesus e tudo o que havíamos aprendido. O culto de que eu estou falando é um bem conhecido. Ele ainda está em operação hoje, em um lugar não muito distante. Você pensaria que isso é algo que você veria em um filme de terror, mas não. É real. E parece que essas organizações conseguiram influenciar autoridades
médicos, entre outros, para evitar a perseguição e a acusação. Sim, todo o departamento de polícia estava envolvido. Muitos oficiais da cidade em que meu pai trabalhava estavam envolvidos. Havia organizações envolvidas em atividades ilegais. Eles usavam substâncias para apagar nossa memória, e depois choques elétricos para apagar ainda mais a memória do que aconteceu durante o fim de semana. Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.